Bicarbonato no paciente crítico. Eu tenho certeza que você já fez, mas será que tinha mesmo indicação? Toda acidose precisa de reposição de bicarbonato? Eu já vou começar te falando que a resposta é não. Se você vê acidemia na gaso e pensa automaticamente em bicarbonato, seu raciocínio está provavelmente errado e eu vou te explicar o motivo. Começando aqui com alguns conceitos. A acidose metabólica vai ser definida pela acidemia, ou seja, um pH menor que 7,35 e um bicarbonato menor que 20 milimol. Esse é o distúrbio ácido básico mais frequente em pacientes de UTI. Dentre as causas aqui, a gente pode citar uma acidose lática, a cetoacidose, a insuficiência renal, a perda de líquido entérico, a administração de soro fisiológico, envenenamento e várias outras causas. Por que isso vai preocupar a gente tanto assim no cenário do paciente crítico? A acidemia vai ser responsável por vários efeitos prejudiciais ao organismo, como uma vasodilatação sistêmica, comprometimento da contratilidade cardíaca, arritmias, vasoconstrição pulmonar, edema cerebral e diversas outras alterações que são potencialmente fatais. E aí você vai se perguntar, então eu preciso dar bicarbonato? A resposta, eu já falei para vocês, é não. Vamos analisar cada um desses distúrbios. Um paciente que tem uma acidose de origem respiratória por uma síndrome do desconforto respiratório agudo, qual que é o tratamento? Não vai ser o bicarbonato, vai ser a intubação com ventilação mecânica protetora, reduzindo o trabalho respiratório e o metabolismo do paciente. Além disso, você vai otimizar a oxigenação dele. Aqui você tem que ter um cuidado. A redução do volume corrente pode aumentar as concentrações de dióxido de carbono, então você tem que acompanhar esse paciente e seriar a gasometria. Outro caso ainda mais comum, um paciente com acidose metabólica, por exemplo, na sepse. Nesses casos, apesar de ser usado muito na prática, a gente não tem nenhuma evidência muito boa para indicar bicarbonato. Olha só que interessante. Um estudo prospectivo que incluiu mais de 1.700 pacientes com sepse e acidose metabólica, que avaliou entre 2001 e 2012, relatou que os pacientes que receberam bicarbonato de sódio durante as primeiras 48 horas depois de serem admitidos na UTI, não apresentaram melhora nenhuma no desfecho. A gente tem também outros 2 estudos mostrando que o uso de bicarbonato não reduziu a necessidade de ventilação mecânica ou a mortalidade do paciente. Então, por que eu vou usar? Em um desses ensaios clínicos, ele ainda mostrou que 16% dos pacientes que utilizaram bicarbonato tiveram pH maior que 7,45 e diversos efeitos colaterais, como o aumento da produção de ácido lático, hipocalcemia e uma diminuição da contratilidade cardíaca. Ou seja, você pensa em ajudar, mas às vezes você pode piorar o seu paciente. E aqui fica um alerta muito importante. Não vale trocar um distúrbio por outro. Então, se você opta por administrar bicarbonato no paciente, você tem que seriar a gasometria. Um pH acima de 7,45 não vai ser aceitável, porque pode piorar o desfecho dele. Você trocou uma acidemia por uma alcalose. Existem algumas outras condições, menos comuns, como o uso do bicarbonato para prevenir lesão renal aguda, nos casos de pacientes que vão receber contraste, antes de cirurgias cardíacas e antes do transplante de fígado. E aqui, qual que é a evidência? Nenhuma dessas condições, o uso de bicarbonato fez diferença em desfecho ou no desenvolvimento da lesão renal aguda. Ou seja, nenhum benefício. Agora, o uso do bicarbonato nas perdas gastrointestinais, na acidose lática e em pacientes com lesão renal aguda. O que eu vou fazer? Eu te adianto que uma dessas condições, o bicarbonato está indicado. Vamos começar pelas perdas gastrointestinais. Paciente com quadro de diarreia importante vai cursar com uma acidose metabólica por perda no lumen intestinal. Se a gente está falando aqui de uma perda de bicarbonato, nessa condição específica, a reposição faz sentido e tem evidência de benefício. Olha só, nem tudo aqui minha resposta foi não. É claro, o paciente está perdendo o bicarbonato, você vai repor. Já na acidose lática, alguns estudos tentaram avaliar o benefício. Adivinha, nenhum conseguiu mostrar que o bicarbonato teve diferença em parâmetros hemodinâmicos, distúrbios hidroeletrolíticos e mortalidade. Então, também não está indicado. Por fim, outro uso comum na prática seria em pacientes com uma lesão renal aguda. Aqui você já consegue pensar que é um paciente crítico, já com uma disfunção orgânica que pode evoluir com acidemia e hipercalemia. A evidência é um pouco controversa aqui, mas pode ser racional o uso do bicarbonato em pacientes com uma lesão renal aguda associada a uma acidose metabólica grave, que aqui vai ser definida por um pH menor que 7,2 e uma PaCO2 menor que 45. Eu sei que muita gente usa, mas o recado final de tudo isso que eu falei é:
Você primeiro trata a causa de base da acidemia antes de repor o bicarbonato, porque a reposição raramente vai estar associada a melhores desfechos. Mas vamos supor que mesmo assim você optou por usar o bicarbonato. Monitore o pH com gasometrias seriadas para não causar mais problemas do que ajuda, ou seja, converter uma acidemia em alcalose. E enquanto isso, a gente continua estudando por aqui.